E aí, tá aparecendo aí? E aí, meu povo, tem alguém aí? Eu tô falando sozinha. Eu não consigo ver o chat. Ah, pronto. Beleza. Então, dando continuidade, né? A gente vai falar dos exames contrastados, né? Do sistema urinário, né? O primeiro deles é a urografia excretora, certo? E para a gente falar da urografia excretora, a gente vai falar um pouquinho sobre a função, né, do sistema urinário, que, como o próprio nome já diz, é a produção de urina, né, e sua posterior eliminação do organismo, certo? Então, os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra é onde a gente produz, né, reabsorve e excreta a urina, né? O sistema urinário, como eu já falei, ele é composto por dois rins, né, dois ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra, né? Os rins, eles filtram todas as substâncias, né, da corrente sanguínea e estes resíduos, né, eles formam parte da urina, que é transportada, né, por meio desses ureteres até a bexiga urinária, onde é armazenada, né, temporariamente e depois é expelida, né, ao meio externo por meio dessa uretra, né, que é aquilo que a gente chama de canal, né, urinário. Essa urografia excretora, que é o primeiro exame que a gente vai falar, né, ele é o mais comum realizado, né, nos centros de radiologia. E esse é, né, um exame contrastado do sistema urinário, como a gente já falou. E devido, né, à sua localização no abdômen, os rins, né, eles encontram encobertos por outras estruturas, né, de tecido mole na cavidade abdominal, o que dificulta, né, a visibilidade em uma radiografia simples do abdômen. Então, por conta disso, se faz necessário, né, o uso de meio de contraste, no caso da urografia, né, excretora. Não sei se tem aqui, né? Esse exame, né, de modo geral, do sistema urinário, a urografia, ele consiste, né, na administração de meio de contraste, né, permitindo assim melhor visibilização, né, das estruturas de interesse, assim como é utilizado em todos os outros, né, exames. O objetivo de contrastar é justamente, né, melhorar, né, a visibilidade das estruturas. E existem, né, dois tipos de urografia, né, que é o que a gente vai estudar aqui. Tem a excretora, que é o que a gente vai falar nesse momento, e a retrógrada. E essas duas, né, elas são diferentes, né, pela via de administração do meio de contraste. No caso, quando a administração for intravenosa, né, na veia, denominamos urografia excretora, né? E quando for através do catéter, né, denominamos urografia retrógrada, certo? Os critérios, né, de execução do exame ficam a cargo, né, da rotina do serviço, né, bem como o que o médico pede, né, do jeito que ele prescreve lá. Mas, né, a sequência da radiografia, né, para a urografia é baseada em três fases, né, que acontece, que eles fazem, assim como eu esqueci o nome agora, o CID, né, aqui também a gente tem uma sequência, né, de imagens. Né? Para a urografia, a gente tem basicamente, né, a fase nefrográfica, né, que acontece entre 1 e 3 minutos após, né, a administração do contraste. Tem a fase pielográfica, né, que é a partir de 5 minutos, e a fase excretora, né, variando de 10 até 30 minutos. Professora, por que fase, né, nefrográfica e pielográfica? Nefrográfica, por quê? Porque o contraste, o primeiro lugar que ele vai chegar é nos rins. E dentro dos rins a gente tem uma unidade funcional, que a gente
conhece como néfron, certo? Então, quando a gente toma, né, ingere qualquer líquido, a primeira região do rim que recebe esse líquido é o néfron. Então, é por isso, né, que o nome dessa fase é nefrográfica. Pielográfica, tá? É no rim também, tá? Mas aí já são outras estruturas, certo? E a fase, né, excretora já é quando esse líquido está saindo, né, pelos ureteres, chegando até a bexiga, né, até o momento da excreção, certo? Para realizar, né, esses exames, o paciente ele sempre tem que receber, né, orientações prévias quanto ao preparo específico, né, para o exame que vai realizar. E, né, geralmente é indicado fazer o uso, né, de laxante, né, em uma dieta leve, como eu já falei, né, para realização de raio-x simples, a gente também indica, né, a utilização de laxante justamente para melhorar, né, a captação, né, das imagens. Então, como essa região do sistema urinário ela está localizada no abdômen, né, aqui na região pélvica, é importante, né, que seja feito também o uso desse laxante, né, para esvaziar ali, né, onde tem comida, bolo fecal, enfim. Para a realização, né, do exame, a gente tem, né, as características que são, de modo geral, não muda nada, né, sempre manter a sala do exame organizado, né, para recepcionar o usuário, recepcioná-lo cordialmente, verificar, né, a clínica indicativa para o exame, ou seja, você vai ver por que, né, o paciente ele está passando por esse procedimento. É importante executar a anamnese, né, estando atento às contraindicações, tá? Tem que separar o contraste, né, a ser utilizado durante o exame, verificando a data de validade, e isso aí fica mais para o pessoal da enfermagem. Mas também não custa nada, né, você, né, prestar atenção, certo? É sempre importante orientar o usuário, né, quanto ao procedimento que vai ser realizado, alertando, né, das possíveis reações adversas ao meio de contraste, né, que será administrado. É importante também definir quais serão as incidências a ser executadas, mas isso aí também normalmente o médico ele já receita, né, certinho. Iniciar o procedimento sempre orientando, né, o usuário, né, para que o exame, né, ocorra de forma eficiente. Né? A gente sabe que quando o paciente colabora, né, as imagens elas ficam bem melhores. Enfim, não muda nada aqui, né, do contexto geral do que vocês, né, já conhecem. E quais são as contraindicações, né, da urografia excretora, né? Gestantes não podem realizar, né? A gente já sabe que é por conta do uso, né, do contraste. Usuários, né, que apresentem quadro severo de desidratação ou desequilíbrio eletrolítico, né, tem um desequilíbrio de minerais, de eletrólitos, né, que a gente consome através da ingestão. Insuficiência renal também, né, porque ele acaba se tornando algo tóxico, né, para os rins. Então, se o paciente ele já não tem um funcionamento 100% adequado dos rins, então o uso do contraste, né, vai fazer com que essa condição fique cada vez pior, certo? Dependendo do estadiamento da doença, a realização do exame poderá comprometer a clínica do usuário. Há também a possibilidade de nefrotoxicidade ao meio de contraste. Professor, o que é estadiamento da doença? É como a doença está se apresentando naquele momento, ou seja, o estado da doença, né? O estado pode estar num estado, né, leve, num estado grave, certo? Então, a depender, né, do estado desse paciente, a realização desse exame pode, né, comprometer, né, o estado de saúde do paciente, né, ou seja, levar a piora. E como eu já havia citado, né, o contraste ele pode ser nefrotóxico, ou seja, toxicidade nos néfrons, né, aos rins. Então, quando o paciente, né, ele tem insuficiência renal, isso pode aumentar bastante. E mesmo que não tenha, né, é sempre importante estar precavido acerca, né, desse efeito colateral, digamos assim.
Tem também, né, reação alérgica, né, ao meio de contraste, né? É aquela mesma questão que a gente já falou, né? Se durante a anamnese, né, ele já apresentou reação adversa prévia, né? Se você perguntar se ele já utilizou o iodado e ele falar que ele já teve outra reação anteriormente, né? Ou outros exames, né, que ele já tenha realizado, é importante que esse paciente ele seja submetido à avaliação, né, médica, né, e sejam prescritos medicamentos com corticosteroide. Mas isso aí, na maioria das vezes, o médico ele já se adianta, né, e já faz essa receita, né. Os exames do aparelho urinário, eles não podem ser realizados, né, com contraste baritado, porque o contraste baritado, né, ele tem maior toxicidade, né. O uso desse contraste pelo acesso endovenoso, né, conduziria, né, o usuário a um choque, né, um choque hipovolêmico, induzindo a morte. E também, né, por quê? Porque o sulfato de bário, ele é insolúvel, né. Quer dizer que se houver extravasamento, né, ou seja, se perfurar, vazar da veia, né, pode ocasionar danos, né, à saúde do usuário. E, né, alguns fármacos, como a metformina, né, devem suspender o uso, né, com a supervisão e orientação médica, porque também pode ocasionar, né, problemas como paradas cardiorrespiratórias, né, quando alguns medicamentos entram em contato com esse contraste. Então, assim, eu não sei se vocês já perceberam, mas o uso do contraste, né, ele tem que ser bem pensado antes da sua administração, porque ele pode, né, trazer alguns efeitos adversos bem graves, né? Para a realização, né, da urografia excretora, uma das incidências é o AP, né, que é uma radiografia de controle, né, que ela é realizada com o objetivo, né, de observar estruturas contidas na região abdominal, né, principalmente os rins, ureteres e bexiga, né, avaliar, né, o preparo farmacológico e dietético, observar alterações patológicas, como por exemplo litíase. Litíase, para quem não sabe, são pedras nos rins, tá? Definir parâmetros técnicos, né, para a execução do exame. E caso, né, o usuário ele tenha sido previamente, né, submetido a exames, né, de contrastes que fazem o uso de sulfato de bário, indica-se, né, elevar a dose do laxante com o objetivo, né, do efeito satisfatório no que se refere ao preparo do exame, tá? Então, essas informações aí, o médico ele já orienta o paciente, mas não custa nada, né, vocês perguntarem. Aqui, né, como é realizada a incidência, o paciente, né, em decúbito dorsal, né, mas também dá para fazer em ortostase tranquilamente, né? Vocês estão vendo aqui que a colimação tá ali na região de tórax, né, abaixo dos seios, né, da paciente, e vai até a região ali de cabeça do fêmur, né, de bacia, né. A gente faz também uma radiografia, né, da região renal, que a gente chama de nefrograma, né, onde nessa incidência, né, o contraste é administrado via endovenosa, tá? O objetivo dessa incidência é observar exclusivamente, né, a região renal, né? A radiografia é realizada 3 minutos, né, após a administração do exame, e é importante sempre identificar, né, a temporização de cada imagem submetida, né, porque é aí que a gente vai observar como é que esse líquido está se comportando, né, acerca da passagem por o sistema urinário. Tem uma observação aqui: se o equipamento, né, disponibilizar a tomografia linear, fazer o uso dessa ferramenta, caso contrário, né, executar a radiografia normalmente. Gente, essa questão da tomografia linear, eu não estou lembrada agora como é, mas aqui pro final da aula, se eu lembrar, eu abro um adendo, né, para poder falar para vocês.
tá? Então, aqui é um AP, né, de nefrograma. Vocês estão vendo que a colimação é maior, né? Os rins, eles ficam mais na região de PA, aqui para trás, assim, nas costas, tá? Mas fica aqui nesse quadrante ainda superior. Deixa eu ver. No quadrante inferior do abdômen, perdão, tá? Ele fica mais localizado na região mais abaixo, né? Mais para baixo. Tem também uma incidência, né? Que né, da região renal, que é essa mesma região de abdômen, que a gente faz uma compressão, né? É só reproduzir o posicionamento, né, de AP e fazer o uso de uma faixa de compressão, né? Sendo indicado, né, fazer 5 minutos após o início, né, da administração do contraste. Esse procedimento de comprimir, né, a região auxilia, né, na retenção do contraste, tá? Então, é só colocar esse... Ele é um material bem pesado, o objetivo mesmo é comprimir, tá? Essa região, e tem que ser, né, feito com um material, né, radiotransparente, né, onde ele não absorva a radiação para não interferir, né, na formação, né, da imagem, no produzir artefato. Enfim. Não, há, né, restrições para o uso dessa compressão, né, abdominal, dessa faixa. Ela é contraindicada, né, a utilização quando o usuário apresentar massa, né, e traumatismo abdominal, dores abdominais intensas, aneurisma, né, na aorta abdominal e cirurgia prévia recente, né, na região, que é algo, né, pesado que pode provocar, né, maiores danos, certo? A gente tem aqui, falando agora sobre a radiografia, né, em AP com contraste, né? Essa incidência ela tem o objetivo de observar, obviamente, os rins, os ureteres e a bexiga, né? Com contraste. Aí aqui vocês estão vendo, né? A gente já falou anteriormente. Só que aquela lá, a primeira era de controle, né? Essa aqui já é, digamos assim, que é valendo. Tem uma incidência também de AP da região vesical, né? Miccional, ou seja, da região que a gente libera, né? O xixi, né? A incidência realizada com o objetivo de observar, né? O ureter distal, né? A parte mais distal e a região da bexiga, tá? Então é só colimar mais, né? Na região de pelve, né? Região pélvica. Mesma coisa, paciente deitado, tá? Tem a radiografia também, né? Que é a oblíqua, né? Tem a posterior direita e a esquerda da região também vesical, né? Com o objetivo de observar a bexiga, tá vendo? É como se fosse uma oblíqua de pelve, né? Só que a gente dá uma colimada, né? Para não sair fêmur, né? A pelve toda. É só mesmo na região onde está localizado, né? A bexiga. Tem um AP, né, do abdômen pós-miccional, né, realiza o exame, depois você pede o paciente para urinar, né, para esvaziar a bexiga, e aí realiza essa incidência, certo? E de urografia, né, são essas incidências que a gente acabou de citar. E agora a gente vai falar sobre a uretrocistografia retrógrada, né, feminina e masculina. E esses exames, né, eles têm, né, como objetivo principal obter informações morfológicas, né, de estruturas específicas, né, do sistema urinário, como a uretra, a bexiga e o processo miccional são avaliados. Vocês percebem que já não tem avaliação mais de rins, né? Uma das indicações mais comuns é a investigação, né, do refluxo vesículo-uretral, né, devido à concentração do meio de contraste. Essa afecção é bem mais evidenciada, né, nessas investigações retrógradas, né, que podem comprometer o exame, né, podem complementar, perdão, o exame de urografia excretora. Tendo em mente, né, que esses exames eles serão realizados por meio de inserção de uma sonda, né,
Porque se a gente colocar, né, endo ou intravenosa, né, a gente vai ter o caminho normal e aí se torna, né, excretora. Então, para ser retrógrada, né, tem a utilização, né, de uma sonda, né, e o meio de contraste na região vertical. É necessário, né, retomar os aspectos relacionados à anatomia feminina e masculina. Né? Então, a sonda ela é colocada na uretra mesmo, tá? E tem a injeção, né, desse contraste. A gente sabe que a uretra feminina é mais curta do que a masculina, né? E esses exames são poucos recomendados, né? Pela susceptibilidade de infecções e traumatismo, né? Porque você vai estar, né, inserindo algo, né, contra o gradiente normal. Né? Além de ser um material descartável e tal, pode ser que provoque infecção ou algum dano, né? Algum trauma. Para realizar, né? Sempre tem que solicitar que o usuário, né? Ou a usuária esvazie a bexiga e utilizar, né, a vestimenta adequada, né, para o exame, removendo, né, a peça de roupa íntima. Meu povo, peraí, só um minutinho. Né? Então, aqui se faz necessário, né, a remoção dessas roupas íntimas, né, para a colocação da sonda. Então, quem vai fazer, né, essa administração vai ser normalmente o médico, mas pode ser que o pessoal da enfermagem também faça, tá? Aí a gente faz uma incidência, né, de AP controle, né, para ver como está a estrutura no paciente, mesmo posicionamento, né, decúbito dorsal, é só fazer a colimação ali, né, na região da bexiga. Também a gente faz, né, um de perfil, né, só o paciente virar dentro lateral. Faz também, né, a oblíqua, tá certo? E aqui também falando sobre a masculina, né, ela separou, mas é a mesma coisa, né, esvaziar a bexiga, pedir, né, para que tirem as roupas íntimas, realizar, né, a asepsia na região, né, peniana, né, que possivelmente ou que posteriormente, né, se encontrará protegida por um campo cirúrgico, né. É sempre bom que estejamos, né, atentos ao procedimento, né, para não contaminar a região durante a execução das radiografias, né. A gente faz aqui também uma incidência AP de controle, tá? Essa incidência de controle, certo? Ela é realizada, né, antes da administração do contraste. Eu não sei se eu deixei isso bem claro, mas quando se fala controle é justamente para isso, para ver como ela estava se comportando antes da administração, né, desse contraste. Mesma coisa, ó, paciente decúbito dorsal, né, sempre dá aquela colimada ali na região da bexiga, né. Aí já faz uma incidência AP com contraste, né. Aqui, no caso, injeta o contraste, né, na quantidade necessária para observar o fundo da bexiga. O pênis, né, ele deve ser tracionado para baixo, né, deve ser inclusa no receptor de imagem. Né, parte da pinça, né, para observação da imagem. Considerando, né, que o médico estará realizando o procedimento, esse deverá, né, estar com vestimenta de proteção adequada, né, durante todo o exame. Tá? Então, aqui é a mesma coisa, né, do AP de controle, né, só que aqui o paciente ele já vai estar, né, com o contraste administrado, né. Tem também, né, essas incidências oblíquas, e aí, no caso, o contraste ele deve ser injetado durante, né, a exposição. Então, ao mesmo momento que está sendo, né, injetado, já tem que estar havendo essa exposição. Tá? Né, o paciente deitado assim, e aí é só introduzir através da sonda o contraste, tá vendo? Direita e esquerda. Tem, né, a incidência lateral, que é quando a bexiga já tiver, né, enchida, né, o paciente já está com a sensação de que está apertado, né, com vontade de ir ao banheiro. E tem aqui